Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo a partir do 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, Jesus maravilhoso! Que palavra, ó Deus, aquele homem recebeu já no final da sua vida. Glória a Jesus. Tendo cometido pecados, tendo, ó Deus amado, estado ali no Calvário por causa dos seus pecados. Aleluia. Ele foi sentenciado à pena de morte, porque havia pecado, havia transgredido as leis e sabia que a condenação que ele havia de receber era justa. Mas estando ali ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele teve tempo de se arrepender, tempo de reconhecer que ele era um pecador. E foi isso que bastou para que ele pudesse falar ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo declarar para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Soberano Deus, que nós não venhamos perder as oportunidades que temos tido de estar na Tua presença, para que haja uma mudança na nossa vida, para que haja uma mudança no nosso futuro eterno. Soberano Deus, nos capacita a examinar as Escrituras, nos capacita a aproveitarmos cada oportunidade que temos diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Que palavra maravilhosa, que oportunidade maravilhosa aquele homem teve, né? Ele estava ali no final da sua vida, nos seus últimos momentos. Ele estava do lado de Jesus, o único que pode salvar. Aquele homem teve um privilégio tremendo. Ele estava já condenado à morte, como hoje nós falamos em alguns países: fulano está no corredor da morte. Ele já foi sentenciado e está aguardando o dia do cumprimento da sua pena. Aquele homem estava ali no Calvário, olhou para o lado dele, tinha Jesus. Do outro lado, um outro pecador semelhante a ele. E ele soube aproveitar aquela oportunidade. A gente não vê ele ali declarando publicamente: olha, a gente me perdoa, olha, eu pequei contra você, eu pequei contra você. Não, ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando ele fala Senhor, ele está dizendo: eu sei que tu és o Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és o Salvador, tu és o Filho do Rei. Tu és aquele que pode salvar a minha alma. Quanta coisa estava contida dentro daquela pequena frase: Senhor, lembra-te de mim. Tinha muita coisa ali dentro. Muitas vezes nós achamos que são muitas palavras, mas há momentos que você não tem tempo de proferir muitas palavras. Ele não tinha um tempo de fazer discurso ali, ele não tinha tempo de mais nada, só de olhar para Jesus. E era o mais importante que ele poderia fazer. Eu já dei um testemunho aqui de uma vez que eu estava no hospital visitando uma irmã e uma senhora me pediu para orar por ela. Ela falou: ora comigo, eu estou passando mal. E eu saí do leito da irmã, fui para o outro leito, falei com aquela irmã, orei por ela, fiz o apelo para aceitar Jesus. Ela entregou a vida para Jesus e em minutos, coisa de minutos, depois ela faleceu. Ela faleceu com Jesus. A família, de repente, nunca soube. De repente nunca aquela família soube. Eu dei também outro exemplo de uma mulher que orava pelo seu marido. Isso é fato real, não é fato de conto de ninguém não. Ela estava orando pelo seu marido e durante muitos anos ela orou, e um dia o marido foi viajar e quando na volta para casa sofreu um acidente de carro e ele faleceu. E a tristeza daquela mulher era porque o marido tinha morrido sem Cristo.
Eu orei tanto para Jesus, eu falei tanto de Jesus para ele, e ele morreu sem entregar a vida para Jesus. Aonde estará ele hoje? Ela tinha aquela dor no coração de não ter conseguido ganhar o seu esposo para Cristo antes que ele falecesse. Era um bom homem, mas precisava de Jesus. E um dia, ela está em sua casa, ela recebeu a visita de um rapaz. E o rapaz procurando pelo marido dela, e ela falou: olha, sinto muito, meu esposo já faleceu, já tem algum tempo e tal. E ele falou: olha, eu encontrei com o seu esposo numa viagem, eu estava voltando e precisei de carona, e ele me deu carona até um determinado lugar, e depois ele seguiu o seu destino. Aí ela disse: quando foi isso? E ele falou o dia, foi exatamente o dia da morte. Um ano depois. E foi exatamente o dia da morte dele, né? Quando o rapaz passou por esse dia, um ano depois ele foi procurar a viúva, ele foi procurar pelo homem, porque ele deu carona para ele e deu para ele também um cartãozinho com o endereço dele. E ele foi procurar o homem para agradecer a viagem, para conversar com ele, porque eles fizeram amizade. E ele disse: como é que foi o último dia da vida do meu marido? Como ele estava? E começou a conversar. E o rapaz começou a falar. Eu falei de Jesus para ele naquele dia, eu tive essa oportunidade. E ele entregou a vida para Jesus, nós paramos o carro e oramos. E ele entregou a vida para Jesus ali. Depois eu segui o meu caminho e ele seguiu o caminho dele de volta para casa. Jamais eu poderia imaginar que seria o último dia da vida dele. Mas ele fez o apelo e a mulher naquele dia ficou muito feliz. Porque apesar de ter perdido o seu esposo, ela sabia que ele tinha ido com Cristo. Então, ele teve uma oportunidade e agarrou. Deus preparou, colocou um homem ao lado dele para falar de Jesus para ele. Aquilo que a esposa tinha tanto falado, de repente Deus deu mais uma oportunidade. Era a última, ele não sabia, mas ele aproveitou. Então, último momento da vida, o que ele teve tempo de fazer, de consertar? Nada. Mas ele acreditou. O quê? No perdão dos pecados. É isso que importa. Diante do Senhor, você teve um arrependimento, o coração teu foi realmente sincero para com Deus, então o Senhor perdoa. E o Senhor te leva para estar com Ele no paraíso. Vamos abrir lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Só voltar um pouco, né? Um pouco muito. Logo depois de Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, se a pessoa é justa, pratica a justiça, mas em determinado momento da sua vida ela se arrepende dos seus pecados, ela se desvia da sua justiça e peca, e naquele dia ela morre no seu pecado. Aquele homem, ele teve uma experiência no último dia da vida dele, ele se arrependeu, confessou os pecados, orou e foi para a glória. Eu creio que ele está na glória. Verso 25. Diz: porém, o caminho do Senhor não é direito. Tem muita gente que acha que o erro não está nela, o erro está no Senhor. É Deus que está fazendo as coisas erradas, é Deus que está fazendo tudo confuso. E aí o Senhor responde: ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte às
de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Quem reconsidera, olha, eu estou andando por um caminho, mas o meu caminho está errado. Eu vou reconsiderar, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha conduta. E a palavra do Senhor diz que aquele que reconsiderou, que se converteu, que mudou, Deus perdoou os pecados. Muitas vezes a pessoa está já na presença do Senhor, ela já está andando com Cristo, mas ela pecou, ela errou. E agora? Ah, pastor, mas eu já conheci a palavra, e agora? Você reconsiderou seus pecados? Se arrependeu de verdade dos seus pecados? Será que há no Senhor dificuldade para perdoar? Será que há da parte de Deus algum problema em perdoar o pecado? Em lançar para trás das suas costas o pecado? Certamente que não. Deus não está preocupado em julgar como nós julgamos. O nosso grande problema é que nós julgamos muito duramente. Eu olho para o meu pecado e eu falo, eu pequei, eu não sou digno do perdão. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim, eu não sou digna do perdão de Deus? Ora, quando eu enfatizo que eu não sou digna do perdão de Deus, eu estou dizendo que Deus não é amor, como está na Bíblia. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele não pode suportar o nosso pecado, mas quando nós abandonamos o pecado, seja antes de conhecer a Cristo, depois de conhecer a Cristo, seja no último dia da nossa vida, como ladrão da cruz, se eu de verdade me arrependi, pode ninguém acreditar na minha conversão, pode ser que ninguém acredita, a pessoa olha para você e fala, não, você é perdida, tem mais jeito para você. O mundo inteiro pode falar isso, mas se o nosso coração for reto diante do Senhor, diz a palavra, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não quero que a pessoa morra na impiedade, eu não quero que a pessoa morra no pecado. Se ela se converteu, ela vai viver. Deus já falava isso através do profeta Ezequiel, e lá na cruz, quando aquele homem fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é o cumprimento disso aqui. Se arrependeu, já no final da sua vida, de todos os seus pecados, confessou a Cristo, quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus era poderoso para perdoar o seu pecado. Lembra-te de mim, Jesus fala com ele na hora. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Você vai morrer aqui, não tem jeito, você estava na cruz já. Você vai morrer aqui, mas hoje ainda você vai se encontrar comigo no paraíso. Então eu tenho que entender que o perdão de Deus, ele é ilimitado. O do homem não. Você pega uma vez que outra pessoa peca duas, a pessoa pode até falar, olha, eu te perdoo, eu conheço a palavra, eu te perdoo, mas não quero mais você na minha vida. Eu não quero mais você do meu lado. Você já me fez muito mal, eu não te quero mais do meu lado. O amor acabou, esfriou, é triste, é duro, é difícil pra gente. Quem é que tem condição de perdoar a pessoa 70 vezes 7, como diz a palavra? Quem tem condições de fazer isso? A pessoa pecou 1, 2, 3, 4 vezes, você até perdoa, mas você não tem, em primeiro lugar, você não tem como visualizar o interior da pessoa. Você não sabe se a pessoa vai continuar cometendo pecado contra você, mas Deus conhece. Então, se houve um arrependimento verdadeiro, o Senhor vai lançar para trás das suas costas todos os meus pecados, e Ele vai me perdoar de verdade, vai falar como falou com aquele moço ali na cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso. O que o Senhor Jesus estava falando para aquele moço? Eu compreendo que houve um arrependimento verdadeiro no teu coração. Eu sei que o teu arrependimento é sincero. Eu sei que o teu desejo de estar comigo é sincero. E eu vou te levar para estar comigo no paraíso. Eu posso fazer isso por você. Você se arrependeu e eu sei que há um arrependimento sincero. Quando ele fez ainda uma confissão. Quando o outro começa a acusar Jesus: se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E ele falou: você não teme a Deus nem ainda estando na mesma condenação? Você não tem temor de Deus no teu coração, não? Nós
estamos aqui por mérito próprio. Nós fizemos coisas erradas e somos dignos de morte. Mas esse homem não tem pecado. Ele sabia que Jesus estava ali injustamente. Ele sabia que ele era pecador e que ele merecia a pena de morte. Ele não estava ali tentando se justificar. Não, mas eu fiz porque aconteceu aquilo, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, a culpa foi de Beltrano. Ele estava ali consciente do seu pecado. E foi isso que fez com que ele alcançasse do Senhor o perdão. Então, quando nós estamos conscientes do nosso pecado, quando nós temos plena convicção de que nós somos pecadores e que merecemos a morte, mas que Jesus pode nos dar vida e nós recorremos a Ele, Ele olha para o nosso coração. Amém. Para o nosso arrependimento, porque diz a palavra aqui, vamos ler novamente, 18, 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Vocês acham que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva, eu desejo a conversão. Eu desejo que a pessoa se converta dos seus maus caminhos. No versículo 28 agora, 18, 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Reconsiderou. Eu não quero mais. Eu pequei, eu traí ao Senhor, eu entristeci ao meu Deus, eu entristeci a minha família, eu entristeci as pessoas que confiavam em mim. Agora eu preciso reconsiderar isso. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha história. Quantas pessoas que me amaram, que me estenderam a mão e eu não soube aproveitar a oportunidade. Mas agora eu quero. Agora eu quero mudar a minha vida. Agora eu quero mudar a minha história. Agora eu quero ter uma vida diferente. Eu quero aprender a servir a Deus. E eu creio no que diz a palavra. E a palavra fala que isso é agradável ao Senhor. Então diz, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, verso 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Eu julgarei cada um conforme os seus caminhos. Então Deus vai julgar, Ele não vai te julgar pela minha visão. Eu olho para você e falo, não, você é pecador, você não merece perdão. Mas você olha e fala, não, ela merece. Ela se converteu de verdade. E eu a amo a ponto de perdoar. Eu olho para a pessoa, eu olho para o outro, para o outro, e falo, não, eu conheço o coração. Vocês estão julgando segundo a justiça humana, segundo aquilo que vocês veem, mas eu julgo segundo o coração, porque eu conheço o coração. Então eu quero perdoar, eu vou perdoar. Releu 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Vinde a mim e se convertam. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós o coração novo e o espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Você tem que se converter e viver. O que o Senhor quer de nós é hoje. E isso a cada dia. Porque eu posso entregar a vida para Cristo, já entreguei, algumas décadas atrás, e servir ao Senhor. Mas a cada dia eu erro em alguma coisa, eu transgrido ao Senhor em alguma coisa. Eu posso não cometer um adultério, posso não cometer um assassinato, posso não cometer um roubo, posso não fazer alguma coisa grave diante da sociedade como um todo, mas eu posso pecar também contra o Senhor de alguma outra forma. Não julgar um irmão, não ficar com raiva de alguém, não desejar o mal de alguém, ou até falar indevidamente, denegrindo a imagem de uma outra pessoa. Eu estou pecando também. Eu não
prejudiquei a sociedade de uma forma maior, mas eu também estou transgredindo e também fazendo coisas que desagradam ao meu Deus. Mas se eu converto, se eu, puxa vida, por que eu errei isso aqui ainda? Eu estou lendo a palavra aqui, a palavra fala no meu coração, e por que eu fiz isso? Senhor, me perdoa, me ajuda, me dá força para não cometer os mesmos erros. Me dá força, Senhor, para mudar a minha vida, para ter um novo coração. Me ajuda, Pai, a mudar o meu coração. Meu coração não deve ser maligno para com o meu próximo. Eu não quero transgredir contra o meu próximo, eu não quero falar mal, eu não quero pensar mal de ninguém. É triste quando você olha para uma pessoa e você já julga aquela pessoa. Você já olha para a pessoa e já começa a achar que aquela pessoa fez coisa errada, que aquela pessoa está com má intenção. É triste isso. Você quer olhar e você não consegue confiar nas pessoas, porque você vê maldade em tudo. E a palavra nos diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Então eu não posso julgar todo mundo de forma dura, de forma incompassível. Eu não tenho compaixão de ninguém. Então eu preciso ter olhos bons, eu preciso mudar também. Eu oro e peço ao Senhor pela mudança do povo. Eu oro pelo meu bairro. Jesus, muda esses corações. Esses jovens estão todos perdidos aí nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. A pessoa está cheia de problema. Ajuda. E peço para Deus converter, peço para Deus trazer para a casa do Senhor. E tem outra hora que o meu coração julga e condena aquele que já está aqui dentro. E ao invés de eu quero trazer o que está lá fora e expulso o que está aqui dentro. Porque eu tenho o coração duro, porque eu não perdoo, porque eu não compreendo, porque eu não uso de misericórdia. Eu sei da minha luta interior para me manter íntegra na presença do Senhor, mas eu não consigo compreender que o outro irmão, como eu, está lutando também para se aperfeiçoar e para melhorar. Eu preciso entender o que a palavra diz. E a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então eu não vou julgar o meu irmão tão duramente. Eu vou ajudá-lo. Se eu vejo que ele está com dificuldades para permanecer firme, para mudar a sua vida, eu tenho que ajudar, eu tenho que orar por ele. Eu preciso falar, Senhor, tem misericórdia, olha para fulano, ele está lutando contra o pecado, ainda não conseguiu abandonar o pecado, ainda não conseguiu abandonar isso ou aquilo outro, ajuda. Então a minha oração tem que ser de ajuda, tem que ser de misericórdia, eu tenho que interceder por aquele que, como eu, está batalhando para entrar no reino dos céus. O importante é o quê? É o desejo que tem dentro do meu coração. Abre Isaías. Volta só um pouquinho. Capítulo 1 de Isaías. Vamos ler a partir do 16. Isaías 1:16. Glória a Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aqui o Senhor está... Essa passagem interessante, porque daqui Deus está tratando de um outro tipo de pecado. Aqui Deus não está falando de adultério, Deus não está falando de assassinato. Ele está falando de coisas simples do nosso dia a dia. Olha, para de fazer o mal. Aprenda a praticar o bem. Ajude o oprimido. Faça justiça ao órfão. Trate da causa das viúvas. E então você vem e conversa comigo. Porque se você fizer isso, se você andar corretamente, se você praticar aquilo que é justo para com o teu próximo, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos, sejam vermelho vivo,
eu vou te purificar e eu vou fazer com que você fique branco como a neve. Eu vou purificar você. Você precisa se purificar. Então, alguns gestos simples, como lavar as mãos. Às vezes você toma banho, né? Eu estou usando essa passagem porque é a passagem que Jesus fala quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Você tomou banho e você saiu na rua, né? Andou, pegou um ônibus e tal, depois sua mão está suja, ou foi lá no mercadinho ali, comprou alguma coisa, mexeu com dinheiro. Você entrou em casa, você não precisa tomar banho de novo. Eu tomei banho, acabei de tomar banho e fui no mercado. Mas eu preciso lavar minhas mãos. Eu mexi com dinheiro, né? Apertei muitas pessoas na rua. Então eu chego em casa e preciso lavar minha mão. Isso acontece na nossa vida espiritual. Os pecados, alguns tipos de pecados, você já abandonou. E alguns outros que você precisa abandonar, você abandona, você faça corretamente as coisas. Procure não ser injusto com as pessoas, procure fazer o que é bom. E aí você volta diante do Senhor e o Senhor se agrada de ti. A palavra diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então eu estou procurando dar ouvido à palavra do Senhor. Então eu vou receber do Senhor bênçãos aqui nessa terra ainda também. Quantos problemas que a gente ainda tem para resolver, e o Senhor quer se agradar de nós, e Ele quer mudar a nossa vida. Então eu tenho que tomar as atitudes, e eu tenho que tomar uma outra atitude que se chama fé. Amém? Amém. Eu preciso acreditar no perdão de Deus. Eu preciso acreditar na misericórdia do Senhor. Eu preciso acreditar no grande amor de Deus por mim. Deus me ama. Ele não tem prazer na minha morte. Ele não quer de maneira nenhuma que eu me separe dele, que eu ande distante dele. Ele não quer de maneira nenhuma ver a minha ruína. O Senhor quer me ver ao seu lado. Ele quer me ver rendida no seu altar. Ele quer me ver ali, clamando a Ele dia após dia. Ele quer me ver em comunhão com Ele. E eu só consigo alcançar essa comunhão com o Senhor quando, após ter abandonado a prática do pecado, eu tome posse do perdão de Deus. Então eu abandonei o pecado. Amém, glória a Deus, abandonei. Mas eu preciso tomar posse do perdão. E tem gente que tem dificuldade. Infelizmente, tem muita gente que não está na presença do Senhor hoje. Não é por causa da prática do pecado, é porque não consegue tomar posse do perdão. E às vezes eu ouço a pessoa falar: pastora, eu não sou digna, eu não posso participar junto com a igreja porque eu não sou digna. A igreja do Senhor é feita de pessoas imperfeitas que estão batalhando para ir para o céu. Cada um de nós com as suas dificuldades, cada um de nós com as suas lutas, cada um de nós com os seus conflitos, mas todos nós procurando se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Por isso é tão importante examinar as Escrituras. Por isso eu preciso a cada dia ler um pouquinho mais. Eu não posso parar de ler. Eu termino de ler a Bíblia, eu volto, começo de novo, porque eu vou ter alguma coisa que eu passei e que eu não li e que eu não entendi direito, que eu vou aperfeiçoar e que Deus vai falar comigo. Às vezes eu li um texto de 2, 3, 4 capítulos da Bíblia e Deus falou comigo em uma passagem. Mas quando eu vou ler de novo, Deus fala comigo no outro versículo, no outro versículo, e cada vez Deus vai falando, e eu vou aperfeiçoando, purificando e tomando posse. Aleluia. Toma posse do perdão de Deus. Abandonar o pecado e tomar posse do perdão e reconhecer o grande amor que Deus tem pela nossa vida. Isso é que vai mudar a nossa vida. Tem que ser uma sequência. Reconheceu o pecado, abandonou, creu na misericórdia e tomou posse do amor. Amém?